Milionário adota menina órfã em estado terminal como último desejo. Quando escutou seu sobrenome, ficou em choque. O corredor do Hospital São Vicente, em São Paulo, parecia mais frio e solitário naquela tarde de outono. Rafael Mendonça observava através da janela do quarto 507 o movimento da cidade que não parava, enquanto a enfermeira ajustava o soro em seu braço. Aos 58 anos, dono de uma das maiores construtoras do país, ele nunca imaginou que estaria ali, lutando contra um diagnóstico que mudaria completamente sua perspectiva sobre a vida. Seu Rafael, precisa de mais alguma coisa? Perguntou a enfermeira, Marina, com sua habitual gentileza. Não, obrigado, respondeu ele, sem desviar o olhar da janela. Seus pensamentos vagavam entre as memórias do passado e as incertezas do futuro. A fortuna que construiu ao longo dos anos agora parecia tão insignificante diante da fragilidade da vida. Do outro lado do corredor, no quarto 512, Carolina Silva, 32 anos, encolhia-se em sua cama tentando ignorar as dores que percorriam seu corpo. Sua pele, coberta por manchas e lesões devido a uma condição rara, era apenas um reflexo exterior do sofrimento que carregava em sua alma. Abandonada pela família há anos, vivia nas ruas até ser encontrada desacordada por uma assistente social. O destino, em sua misteriosa trama, começou a entrelaçar essas duas vidas aparentemente tão distintas durante as sessões de quimioterapia. Rafael, sempre reservado e discreto, não pôde deixar de notar aquela jovem mulher que, apesar de todo o sofrimento estampado em seu rosto, ainda encontrava forças para sorrir para as enfermeiras. Foi durante uma dessas tardes, quando o sol já se punha no horizonte paulistano, que suas histórias começaram verdadeiramente a se conectar. Carolina, fragilizada após mais uma sessão de tratamento, teve uma vertigem no corredor. Rafael, que passava no momento, a amparou antes que ela caísse. — Você está bem? Perguntou ele, genuinamente preocupado. — Estou só um pouco tonta, respondeu ela, apoiando-se na parede. — Obrigada, senhor. Rafael Mendonça, apresentou-se ele, ajudando-a a se sentar em uma das cadeiras do corredor. O nome causou um estranho sobressalto em Carolina. Seus olhos, antes opacos pela dor, ganharam um brilho diferente. — Mendonça, repetiu ela com a voz trêmula. O senhor por acaso conheceu Maria Luísa Mendonça? A menção daquele nome fez o coração de Rafael acelerar. Maria Luísa havia sido seu grande amor de juventude. Um romance intenso que terminou abruptamente quando ela desapareceu sem deixar rastros. Sim, eu a conheci, mas isso foi há muito tempo, respondeu ele, tentando manter a compostura. Carolina respirou fundo, reunindo coragem para continuar. Ela era minha mãe, revelou, observando atentamente a reação do homem à sua frente. O mundo pareceu girar sob os pés de Rafael. As palavras de Carolina ecoavam em sua mente como um turbilhão. Maria Luísa havia partido há mais de 30 anos, levando consigo um segredo que só agora começava a se revelar. Sua mãe? Conseguiu finalmente articular, sentando-se ao lado dela. Mas e como? Ela faleceu há 5 anos, continuou Carolina, sua voz embargada pela emoção. Antes de partir, me contou sobre um homem que havia amado muito na juventude. Um empresário do ramo da construção civil, com quem teve um relacionamento breve mas intenso. Rafael sentia seu coração martelar no peito. As datas coincidiam. O timing perfeito. As semelhanças que agora notava no rosto de Carolina, apesar das marcas da doença, eram inegáveis. Por que ela nunca me contou? E murmurou ele, mais para si mesmo do que para Carolina. Ela tinha seus motivos, respondeu Carolina suavemente. A família dela era muito tradicional. Não aceitaria uma gravidez fora do casamento. Quando descobriu o que estava esperando, foi enviada para o interior de Minas Gerais. Casou-se às pressas com um homem que aceitou registrar a criança como sua. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de emoções contidas e revelações impactantes. Rafael olhava para aquela mulher, possivelmente sua filha, e sentia uma mistura de sentimentos que não conseguia nomear.
raiva por ter sido privado de sua paternidade, tristeza pelo tempo perdido e uma inexplicável ternura por aquele ser que, apesar de todas as adversidades, havia encontrado o caminho até ele. "E seu pai de registro?" perguntou Rafael, hesitante. "Abandonou a gente quando eu tinha 5 anos", respondeu Carolina com um sorriso triste. "Mamãe trabalhou como costureira para me criar. Fizemos o que pudemos para sobreviver." As palavras de Carolina pesavam como chumbo no coração de Rafael. Enquanto ele construía seu império, acumulando milhões, sua possível filha havia enfrentado privações e dificuldades. O contraste era doloroso demais para suportar. Uma enfermeira aproximou-se, interrompendo aquele momento de revelações. "Dona Carolina, está na hora do seu medicamento", anunciou. "Gentilmente." "Precisamos conversar mais", disse Rafael, segurando levemente o braço de Carolina antes que ela se levantasse. "Amanhã?" "Amanhã", concordou ela com um pequeno sorriso. Naquela noite, enquanto o hospital gradualmente silenciava, 2 corações inquietos permaneceram despertos. Rafael, em seu quarto privativo, revirava antigas memórias tentando encontrar pistas que pudessem ter denunciado a gravidez de Maria Luísa. Carolina, por sua vez, abraçava o velho diário de sua mãe, onde as páginas amareladas guardavam a história de um amor interrompido pelo destino. A manhã seguinte trouxe consigo uma nova perspectiva para ambos. Rafael acordou mais cedo que o habitual, ansioso pelo encontro prometido. Pediu à sua secretária que trouxesse alguns documentos antigos de seu escritório, fotos da época em que conhecera Maria Luísa, qualquer coisa que pudesse ajudar a confirmar a história de Carolina. No bis, quarto 512, Carolina também vivia sua própria ansiedade. Enquanto a enfermeira trocava seus curativos, ela folheava mais uma vez o diário de sua mãe, relendo trechos que agora ganhavam novos significados. As páginas amareladas continham declarações apaixonadas sobre um jovem empreendedor que sonhava em construir arranha-céus. "Você parece diferente hoje", comentou a enfermeira Marina, notando um brilho especial nos olhos de sua paciente. "A vida às vezes nos surpreende, não é?", respondeu Carolina com um sorriso tímido, "mesmo quando achamos que não há mais esperança." Por volta das 10 da manhã, Rafael bateu suavemente na porta do quarto de Carolina. Trazia consigo uma pasta antiga e um pequeno álbum de fotografias. Seu coração acelerou ao vê-la sentada junto à janela, os primeiros raios de sol de outono iluminando seu rosto. "Bom dia", disse ele, aproximando-se cautelosamente. "Trouxe algumas coisas que talvez possam nos ajudar a entender melhor essa história." Carolina indicou a cadeira ao seu lado e Rafael sentou-se, abrindo cuidadosamente o álbum de fotos. A primeira imagem mostrava um jovem Rafael com seus 20 e poucos anos ao lado de uma belíssima mulher de cabelos castanhos e olhos expressivos. "Mamãe", sussurrou Carolina, tocando suavemente a foto. "Ela estava tão feliz aqui. Foi no dia da inauguração do meu primeiro empreendimento", explicou Rafael, sua voz carregada de nostalgia. "Um pequeno conjunto residencial na Zona Sul. Maria Luísa estava lá me apoiando como sempre fazia. Página após página, as memórias iam se desenrolando. Fotos de passeios no parque, jantares em restaurantes simples, momentos de felicidade congelados no tempo. Carolina reconhecia em cada imagem os traços da mãe que tanto amara, enquanto Rafael redescobria o amor que nunca conseguira realmente esquecer. Ela guardou isso durante todos esses anos, disse Carolina, retirando de dentro do diário um recorte de jornal amarelado. Era uma matéria sobre o sucesso da construtora Mendonça, datada de 15 anos atrás. Sempre acompanhou sua trajetória de longe. Rafael pegou o recorte com mãos trêmulas. A ideia de que Maria Luísa nunca o havia esquecido completamente tocou seu coração de uma maneira que não esperava. "Por que ela nunca tentou me procurar?" perguntou, mais para si mesmo do que para Carolina. "Ela tinha medo", respondeu Carolina, suavemente. "Medo de interferir na sua vida, de causar problemas. Você já estava construindo seu império e ela... Bem, ela era apenas uma costureira criando uma filha sozinha."
O silêncio que se seguiu foi interrompido pela chegada do Dr. Paulo, o oncologista responsável pelo tratamento de ambos. Seu semblante estava sério ao entrar no quarto. Dona Carolina, precisamos conversar sobre os resultados dos seus últimos exames, disse ele, lançando um olhar significativo para Rafael. O Dr. Rafael pode ficar, disse Carolina rapidamente, segurando instintivamente a mão do homem ao seu lado. Ele é meu pai. A palavra pai ecoou no quarto como uma revelação surpreendente. Era a primeira vez que Carolina a pronunciava em voz alta, dirigindo-se a Rafael. O empresário sentiu seus olhos marejarem, uma emoção profunda tomando conta de seu ser. Dr. Paulo assentiu compreensivo e começou a explicar a situação. O tratamento experimental para a condição de pele de Carolina não estava apresentando os resultados esperados. As lesões continuavam se espalhando e seu sistema imunológico estava cada vez mais comprometido. Mas deve haver algo que possamos fazer, interrompeu Rafael, sua voz carregada de determinação. Posso contratar os melhores especialistas, buscar tratamentos no exterior. Papai. A palavra saiu naturalmente dos lábios de Carolina, fazendo Rafael parar no meio da frase. Está tudo bem. Eu já vivi muito mais do que esperava. O Dr. Paulo continuou explicando as opções disponíveis, mas Rafael mal conseguia prestar atenção. Seu mundo havia mudado completamente nas últimas 24 horas. A filha que nunca soube que tinha estava ali, precisando dele, e ele estava determinado a não perder mais nenhum momento precioso. Quando o médico saiu, pai e filha permaneceram em silêncio por alguns minutos, suas mãos ainda entrelaçadas. Foi Carolina quem finalmente quebrou o silêncio. Sabe, mamãe sempre dizia que há razões maiores para tudo o que acontece em nossas vidas, disse ela, com um sorriso sereno. Talvez seja por isso que estamos aqui, agora, para termos a chance de ser família, mesmo que por pouco tempo. Rafael sentiu seu coração apertar. A ideia de perder sua filha recém-descoberta era insuportável, mas havia algo na serenidade de Carolina, na sua capacidade de encontrar beleza, mesmo nos momentos mais difíceis, que o tocava profundamente. Nos dias que se seguiram, Rafael reorganizou completamente sua rotina no hospital. Transferiu Carolina para uma suíte ao lado da sua, garantindo que ela tivesse todo o conforto possível. As sessões de quimioterapia, antes solitárias, transformaram-se em momentos de intimidade entre pai e filha, onde histórias do passado se misturavam com planos improváveis para o futuro. E então você fugiu da festa de noivado? Aí perguntou Carolina, rindo enquanto a enfermeira ajustava o equipamento de infusão. Fugi, confirmou Rafael, seus olhos brilhando com a lembrança. Sua mãe estava linda naquela noite, usando um vestido azul. Quando a vi na calçada do outro lado da rua, soube que não poderia seguir com aquele casamento arranjado. Carolina sorriu imaginando a cena. Mamãe nunca me contou essa parte da história, só dizia que vocês se conheceram em uma festa. Maria Luísa sempre foi discreta, respondeu Rafael, ajeitando-se na poltrona ao lado da filha. Mas aqueles meses que passamos juntos foram os mais intensos da minha vida. A conversa foi interrompida pela chegada de Vicente, o advogado de confiança de Rafael. O empresário havia solicitado sua presença com urgência, determinado a resolver questões que não podiam mais esperar. Carolina, disse Rafael, segurando a mão da filha, sei que pode parecer precipitado, mas gostaria de fazer o teste de DNA. Não por dúvida, mas para garantir seus direitos legais. A jovem olhou para o pai com olhos marejados. Não precisa se preocupar com isso. Só ter encontrado você já é mais do que eu poderia desejar. Por favor, insistiu Rafael, é importante para mim. Quero que o mundo saiba que você é minha. Filha. Vicente, que observava a cena em silêncio, retirou da pasta os documentos necessários. Podemos fazer a coleta hoje mesmo. Tenho um laboratório de confiança que nos dará o resultado em 48 horas. Enquanto assinavam os papéis, uma agitação no corredor chamou a atenção do grupo. Augusto Mendonça, irmão mais novo de Rafael, que é atual diretor financeiro da construtora, entrou na sala com expressão contrariada. Então é verdade?
Perguntou ele, olhando de Rafael para Carolina. Você está reconhecendo uma suposta filha assim, sem mais nem menos? Rafael levantou-se, interpondo-se entre o irmão e Carolina. Augusto, não é o momento nem o lugar para isso. Pelo contrário, irmão, rebateu Augusto, sua voz carregada de ironia. É exatamente o momento. Você está doente, vulnerável. E aparece essa moça dizendo ser sua filha. Já pensou que pode ser um golpe? Carolina encolheu-se na poltrona, sentindo o peso das palavras do tio que acabara de conhecer. Rafael, no entanto, manteve-se firme. Minha doença me fez perceber muitas coisas, Augusto. Entre elas, que desperdicei anos me preocupando apenas com dinheiro e poder. Carolina é minha filha e vou fazer o que deveria ter feito há 32 anos. Assumir minha responsabilidade como pai. Você está louco, exclamou Augusto. Vou impugnar qualquer documento que assinar. Não vou permitir que uma aventureira destrua o patrimônio que nossa família construiu. Vicente interviu, sua voz profissional e calma. Senhor Augusto, sugiro que se retire. Seu irmão está em pleno gozo de suas faculdades mentais e tem todo o direito de reconhecer sua filha. Além disso, o teste de DNA eliminará qualquer dúvida sobre a paternidade. Augusto lançou um último olhar de desprezo para Carolina antes de sair. O silêncio que se seguiu era pesado, carregado de tensão. Me desculpe por isso, disse Rafael, voltando-se para a filha. Meu irmão sempre foi complicado quando o assunto é dinheiro. Carolina pegou a mão do pai, apertando-a suavemente. Não se preocupe. Entendo a desconfiança dele. Se eu estivesse no lugar dele, talvez também duvidasse. Mas você não está, respondeu Rafael, sentando-se novamente ao lado dela. Você é exatamente como sua mãe, gentil e compreensiva, mesmo diante da grosseria dos outros. A tarde avançou com a coleta do material para o exame de DNA. Enquanto isso, pai e filha continuaram compartilhando histórias, preenchendo as lacunas de 3 décadas de separação. Rafael contou sobre seus primeiros empreendimentos, as dificuldades que enfrentou, os sonhos que realizou. Carolina falou sobre sua infância simples, mas feliz, os talentos artísticos herdados da mãe, e como a doença mudou completamente sua vida. Sabe, disse ela, enquanto observava o sol se pôr através da janela do hospital. Antes de descobrir minha condição, eu dava aulas de arte para crianças carentes. Era voluntária em um projeto social na periferia. Rafael observou o rosto da filha iluminar-se ao falar de seu trabalho. Você gostaria de voltar a fazer isso? Seria maravilhoso, respondeu ela, com um sorriso sonhador. Mas com minha aparência atual, as crianças poderiam se assustar. As crianças têm uma capacidade incrível de ver além das aparências, disse Rafael, uma ideia começando a se formar em sua mente. E se criássemos uma fundação, um lugar onde crianças com doenças raras pudessem ter acesso à arte, educação e tratamento médico? Os olhos de Carolina brilharam com a sugestão. Você faria isso? Nós faríamos, corrigiu ele. Seria nosso projeto conjunto. Algo que pudesse ajudar outras pessoas que passam pelo que você está passando. Naquele momento, enquanto discutiam os detalhes iniciais do projeto, pai e filha sentiram que estavam construindo algo maior que um simples reconhecimento de paternidade. Estavam criando um legado de amor e esperança. A notícia do reconhecimento de paternidade de Carolina espalhou-se rapidamente pelos corredores do hospital e, em questão de dias, chegou aos principais veículos de comunicação do país. O nome dos Mendonça, sempre associado a grandes empreendimentos imobiliários, agora estava no centro de uma história que mexia com o imaginário popular. Olha só isso, disse Carolina, mostrando ao pai a manchete de uma revista de circulação nacional. Milionário encontra filha perdida em hospital. Eles fazem parecer uma novela mexicana. Rafael sorriu, ajustando o travesseiro na poltrona onde estava sentado. E não é? Temos todos os elementos. O pai rico, a filha perdida, o tio malvado. Só falta o galã, brincou Carolina, fazendo ambos rirem. Como se tivesse sido convocado pela conversa,
Dr. Felipe, o jovem residente que auxiliava no tratamento de Carolina, entrou na suíte. Seus olhos verdes imediatamente encontraram os dela e um rubor suave tingiu as faces da jovem. "Bom dia", cumprimentou ele, tentando manter o profissionalismo apesar do óbvio nervosismo. "Vim ver como está se sentindo após o novo protocolo de medicamentos." Rafael observou com interesse a interação entre os dois. Nas últimas semanas, não havia deixado de notar como o jovem médico sempre encontrava uma desculpa para passar mais tempo no quarto de Carolina, ou como sua filha parecia mais animada quando ele estava por perto. "Estou me sentindo melhor", respondeu Carolina, ajeitando inconscientemente os cabelos. "As dores diminuíram e algumas lesões parecem estar cicatrizando." Dr. Felipe aproximou-se para examinar a pele de Carolina, seus movimentos gentis e cuidadosos. "De fato, há uma melhora significativa. O novo tratamento está respondendo bem." "Que boas notícias", interveio Rafael, trocando um olhar cúmplice com a filha. "Talvez possamos comemorar com um café na cafeteria do hospital? O que acha, Dr. Felipe? Poderia nos acompanhar quando estiver de folga?" O jovem médico pareceu surpreso com o convite, mas um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Seria um prazer, Sr. Mendonça." Após a saída do médico, Carolina lançou um olhar reprovador ao pai. "Não acredito que você fez isso." "O quê?" perguntou Rafael, fingindo inocência. "Só estou sendo sociável com o médico que está cuidando tão bem da minha filha." Antes que Carolina pudesse responder, Vicente entrou na suíte carregando um envelope lacrado. O resultado do exame de DNA havia chegado. "Querem que eu leia?" perguntou o advogado após os cumprimentos. Rafael e Carolina trocaram um olhar. "Não é necessário", respondeu ela suavemente. "Nós já sabemos a verdade em nossos corações." "Mesmo assim", insistiu Vicente, "precisamos do documento para formalizar tudo." Abrindo o envelope, ele leu em voz alta: "Probabilidade de paternidade 99,99%. Carolina abraçou o pai, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Rafael também chorava, sentindo uma mistura de felicidade e arrependimento por todo o tempo perdido. O momento foi interrompido pela chegada intempestiva de Augusto, que entrou na suíte brandindo alguns papéis. "Então é verdade", disse ele, sua voz tremendo de raiva. "Você realmente vai dividir a empresa com ela?" Rafael levantou-se encarando o irmão. "Não, Augusto, não vou dividir a empresa." Um sorriso de triunfo começou a se formar no rosto do irmão mais novo, mas foi rapidamente desfeito pela continuação da frase de Rafael. "Vou transferir tudo para Carolina. A empresa, as propriedades, tudo. Você terá sua parte garantida, como sempre foi acordado, mas a presidência e o controle majoritário serão dela." "Pai, não", protestou Carolina. "Não precisa fazer isso." "Preciso sim", respondeu Rafael, segurando as mãos da filha. "Mas não se preocupe, não estou apenas entregando uma empresa. Estou confiando a você um legado, e sei que você vai transformá-lo em algo ainda mais significativo." Augusto deixou a sala em silêncio, desta vez sem fazer ameaças ou acusações. Talvez pela primeira vez tenha percebido que estava lutando uma batalha perdida. Naquela tarde, enquanto pai e filha discutiam os planos para a fundação que pretendiam criar, Dr. Felipe retornou com mais resultados de exames. Seu rosto estava iluminado por um sorriso que não conseguia conter. "Carolina", disse ele, mal contendo a excitação em sua voz, "seu último exame mostrou uma resposta impressionante ao tratamento. As lesões não só pararam de se espalhar, como estão regredindo a uma velocidade que nunca vimos antes." A notícia caiu como uma bomba de alegria na suíte. Rafael abraçou a filha, que chorava de felicidade, enquanto o Dr. Felipe explicava os detalhes técnicos do progresso do tratamento. "Isso significa", começou Carolina, mal ousando acreditar. "Isso significa que temos esperança", completou o Dr. Felipe, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que dizia mais que palavras. O outono paulistano pintava as árvores do jardim do hospital, com tons dourados, enquanto Carolina observava a paisagem da varanda de sua suíte.
Suas lesões haviam diminuído consideravelmente nas últimas semanas e, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sonhar com um futuro além das paredes hospitalares. Pensativa, a voz de Dr. Felipe a surpreendeu, fazendo-a voltar-se para a porta com um sorriso. Só admirando a vista, respondeu ela, notando como ele parecia diferente sem o jaleco branco. Era seu dia de folga e ele havia aceitado o convite para o café feito por Rafael. Seu pai já está nos esperando na cafeteria, disse Felipe, oferecendo seu braço como apoio. Está pronta? Carolina hesitou por um momento, tocando instintivamente as manchas em seu rosto. Embora estivessem menos evidentes, ainda se sentia insegura em lugares públicos. Você está linda, sussurrou Felipe, como se lesse seus pensamentos. E além disso, a cafeteria está reservada só para nós. Como assim? Perguntou ela surpresa. Seu pai pode ter feito alguns arranjos especiais, respondeu ele com um sorriso maroto. Algo sobre querer dar privacidade à filha em seu primeiro café fora do quarto. O coração de Carolina aqueceu-se com o gesto do pai. Em poucas semanas, Rafael havia se transformado no pai protetor e carinhoso que ela sempre sonhou ter. Aceitando o braço de Felipe, ela deixou que ele a guiasse pelos corredores do hospital. A cafeteria estava, de fato, fechada para outros visitantes. Rafael os esperava em uma mesa próxima à janela, onde a luz natural criava uma atmosfera acolhedora. Vários tipos de bolos, sanduíches e bebidas estavam dispostos sobre a mesa. Achei que poderíamos fazer um brunch apropriado, disse Rafael, levantando-se para ajudar a filha a se sentar. Afinal, temos muito o que comemorar. Pai, não precisava de tudo isso, protestou Carolina, embora seus olhos brilhassem ao ver seus doces favoritos na mesa. Claro que precisava, respondeu ele, fazendo um gesto para que Felipe também se sentasse. Além da sua melhora surpreendente, temos que comemorar o início das obras da Fundação Maria Luísa. Carolina quase engasgou com o chá que acabara de sorver. Como assim já? Seu pai é um homem de ação, explicou Felipe, trocando um olhar cúmplice com Rafael. Nas últimas semanas, enquanto você se concentrava no tratamento, ele colocou todo o projeto em movimento. Rafael retirou seu tablet da pasta e mostrou à filha as plantas do que seria a sede da fundação. Um edifício moderno, com amplos espaços verdes e janelas que permitiriam a entrada abundante de luz natural. Será um centro de tratamento e apoio para pessoas com doenças raras, explicou ele, passando as imagens. Teremos uma ala médica completa, salas para terapias alternativas, espaços para oficinas de arte. E o mais importante, completou Felipe, será um lugar onde ninguém precisará se sentir sozinho ou diferente. Carolina não conseguia conter as lágrimas enquanto observava os detalhes do projeto. Cada elemento havia sido pensado com carinho e cuidado, desde as áreas de convivência até os jardins terapêuticos. Mas tem mais uma surpresa, disse Rafael, deslizando um envelope sobre a mesa. Dentro havia uma carta oficial do hospital, assinada pelo diretor clínico. Carolina leu em voz alta. É com grande satisfação que convidamos o Dr. Felipe Santos para assumir a direção médica da Fundação Maria Luísa. Isso se ele aceitar, é claro, acrescentou Rafael, observando a reação do jovem médico. Felipe parecia genuinamente emocionado. Senhor Mendonça, eu não sei o que dizer. É uma honra imensa. Diga que aceita, respondeu Rafael com um sorriso. Não consigo pensar em ninguém melhor para liderar a equipe médica. Além disso, acrescentou, com um olhar significativo, tenho certeza que minha filha ficaria muito feliz em trabalhar ao seu lado no projeto das oficinas de arte. Carolina corou intensamente, enquanto Felipe segurava sua mão por baixo da mesa. O gesto não passou despercebido por Rafael, que fingiu estar muito interessado em seu café. O momento foi interrompido pela chegada de Vicente, que parecia agitado. Rafael, precisamos conversar, disse o advogado, lançando um olhar preocupado para Carolina e Felipe. É sobre Augusto. Rafael se levantou, pedindo licença aos jovens. Afastou-se alguns metros com Vicente, mas Carolina ainda podia ouvir fragmentos da conversa.
Ele está tentando convocar uma reunião extraordinária do conselho, alegando que você não está em condições de tomar decisões. Quer uma avaliação psiquiátrica. O rosto de Rafael endureceu ao ouvir as palavras do advogado. Voltou-se para a mesa, onde Carolina o observava com preocupação. Está tudo bem, filha, assegurou ele, embora sua voz traísse uma certa tensão. São apenas alguns detalhes burocráticos que preciso resolver. Pai, chamou Carolina quando ele já se preparava para sair. Não deixe que minha presença cause tanto transtorno na sua vida. Talvez seja melhor. Nem termine essa frase, interrompeu Rafael, voltando para abraçá-la. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Não vou permitir que ninguém, nem mesmo meu irmão, tente nos separar. Enquanto Rafael se afastava com Vicente, Felipe apertou gentilmente a mão de Carolina. Não se preocupe, disse ele. Seu pai é um homem forte e determinado. E além disso, acrescentou com um sorriso reconfortante, agora ele tem ainda mais motivos para lutar. Carolina retribuiu o sorriso, permitindo-se relaxar na presença tranquila de Felipe. O jovem médico havia se tornado seu porto seguro nas últimas semanas, alguém que havia além de sua condição ou seu sobrenome. Final da tarde trouxe consigo uma atmosfera tensa para o Hospital São Vicente. Augusto havia conseguido mobilizar parte do conselho administrativo da construtora para uma reunião de emergência, que aconteceria no próprio hospital, dada a condição de Rafael. Eles não podem impedir você de fazer o que quiser com seus próprios bens, argumentava Vicente, organizando uma pilha de documentos na suíte de Rafael. Não podem, concordou Rafael, mas podem tornar tudo mais difícil. E tempo é algo que não posso desperdiçar agora. Carolina, que acompanhava a movimentação com apreensão, sentia-se cada vez mais culpada. Pai, eu realmente não preciso de nada disso. Só quer ser minha filha, eu sei, completou Rafael, segurando suas mãos. E é exatamente por isso que preciso garantir seu futuro. Não por causa do dinheiro, mas porque quero que você continue o trabalho que começamos juntos. A reunião foi marcada para as 18 horas, na sala de conferências do hospital. Um a um, os membros do conselho foram chegando, executivos internos, caros alguns claramente desconfortáveis com a situação, outros visivelmente alinhados com Augusto. Dr. Felipe, que estava de plantão naquela noite, fez questão de permanecer próximo à sala, preocupado com o impacto que aquela situação poderia ter sobre Carolina. O conselho está questionando sua capacidade de tomar decisões, explicava Vicente para Rafael, momentos antes da reunião começar. Alegam que o tratamento e o impacto emocional do reencontro com sua filha podem estar afetando seu julgamento. Rafael ajeitou a gravata, um brilho determinado em seus olhos. Eles querem uma demonstração de lucidez? Vou dar a eles muito mais que isso. A reunião começou pontualmente às 18 horas. Augusto foi o primeiro a falar, apresentando sua preocupação com as recentes decisões do irmão. A transferência de ações, a criação da fundação, os gastos excessivos com tratamentos médicos. Meu irmão sempre foi um homem pragmático, argumentou Augusto, sua voz carregada de falsa preocupação. Mas desde que essa senhorita apareceu, alegando ser sua filha, ele tem tomado decisões que podem comprometer o futuro da empresa. Rafael ouvia tudo em silêncio, suas mãos cruzadas sobre a mesa. Quando finalmente se levantou para falar, sua presença encheu a sala. Senhores, começou ele, sua voz firme e clara. Há 35 anos, quando fundei esta empresa, tinha apenas um sonho: construir. Não apenas prédios, mas um legado. Ao longo dessas décadas, transformamos a paisagem urbana de São Paulo. Criamos empregos, geramos riqueza. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo cada rosto na sala. Mas sabem o que descobri nas últimas semanas? Que o verdadeiro legado não está nas estruturas de concreto que erguemos. Está nas vidas que podemos tocar, nas histórias que podemos transformar. Retirando uma pasta de sua maleta, Rafael começou a distribuir documentos aos conselheiros.
O que vocês têm em mãos é o projeto completo da Fundação Maria Luísa. Um centro de tratamento e pesquisa que não apenas ajudará pessoas com doenças raras, mas também desenvolverá novas tecnologias na área da saúde. Um investimento que, em 5 anos, pode gerar um retorno 3 vezes maior que nossos empreendimentos imobiliários tradicionais. Os conselheiros começaram a folhear os documentos com interesse crescente. Rafael continuou. Quanto à minha filha Carolina, sim, ela receberá o controle da empresa. Não porque é minha filha, algo que, aliás, já foi comprovado por exame de DNA, mas porque ela possui exatamente a visão que precisamos para o futuro. Alguém que entende, por experiência própria, a importância de usar nossos recursos para fazer a diferença na vida das pessoas. A sala permaneceu em silêncio por alguns momentos, até que um dos conselheiros mais antigos pediu a palavra. Senhor Mendonça, disse ele, devo admitir que vim para esta reunião preocupado com o rumo da empresa, mas agora vejo que o senhor não perdeu sua visão estratégica. Pelo contrário, está nos mostrando um novo caminho. Um a um, os conselheiros começaram a expressar seu apoio ao projeto. Augusto, percebendo que estava perdendo terreno, tentou um último argumento. E quanto à experiência? Carolina não tem nenhum conhecimento do mercado imobiliário. Por isso, ela terá os melhores mentores, respondeu Rafael calmamente. Você, inclusive, irmão, se assim desejar. Afinal, somos uma família, não somos? A reunião terminou com uma votação unânime a favor dos projetos de Rafael. Do lado de fora da sala, Carolina aguardava ansiosamente com Felipe, quando viu seu pai sair sorrindo. Acabou, disse ele, abraçando-a. Agora podemos nos concentrar no que realmente importa. Que é? Perguntou ela, ainda emocionada. Sua recuperação, a fundação e... acrescentou com um sorriso maroto, olhando para Felipe. Talvez planejar um jantar adequado para vocês dois, fora deste hospital. Carolina corou intensamente, enquanto Felipe tentava, sem sucesso, esconder seu próprio sorriso. As semanas seguintes trouxeram mudanças significativas para todos no Hospital São Vicente. O tratamento de Carolina continuava progredindo de forma surpreendente, permitindo que ela começasse a fazer pequenos passeios pelos jardins do hospital. As lesões em sua pele haviam diminuído consideravelmente, e seu sorriso, antes tímido, agora iluminava os corredores por onde passava. Numa manhã particularmente ensolarada, enquanto caminhava pelo jardim com Felipe, Carolina recebeu uma visita inesperada. Uma senhora elegante, de cabelos grisalhos e postura altiva, aproximou-se deles. Com licença, disse a mulher, sua voz tremendo ligeiramente. Você é Carolina Silva Mendonça? Carolina assentiu, curiosa. Felipe instintivamente deu um passo à frente. Protetor. Sou Helena Mendonça, esposa de Augusto, apresentou-se a senhora. Sua tia. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Carolina não sabia como reagir diante da esposa do homem, que tanto se opusera à sua presença na família. Não vim criar problemas, apressou-se Helena em dizer, notando o desconforto. Na verdade, vim pedir desculpas pelo comportamento do meu marido. E, bem, também vim porque tenho algo que acho que você deveria ver. Helena retirou de sua bolsa um envelope amarelado pelo tempo. Dentro havia uma fotografia antiga, onde 2 mulheres jovens sorriam para a câmera. Esta sou eu, explicou Helena, apontando para uma das moças. E esta é sua mãe, Maria Luísa. Éramos melhores amigas na faculdade. Carolina pegou a foto com mãos trêmulas. A senhora conhecia minha mãe? Conhecia, respondeu Helena, seus olhos marejando. Foi através de mim que ela conheceu Rafael. Eu namorava Augusto na época e costumávamos sair os 4 juntos. Felipe discretamente se afastou, dando privacidade às 2 mulheres que agora se sentavam em um banco do jardim. Maria Luísa era a pessoa mais doce que já conheci, continuou Helena. Quando ela desapareceu, fiquei arrasada. Tentei procurá-la, mas ela havia cortado todos os contatos. Agora entendo por quê. A senhora sabia que ela estava grávida? Perguntou Carolina. Helena negou com a cabeça. Não, ela nunca me contou. Se tivesse contado...
Talvez as coisas pudessem ter sido diferentes. Um suspiro pesado escapou dos lábios da senhora. Quando Augusto me contou sobre você, sobre o exame de DNA, eu soube imediatamente. Você tem os mesmos olhos dela, o mesmo sorriso gentil. Carolina sentia as lágrimas escorrendo por seu rosto. Por que a senhora veio me procurar agora? Porque está na hora de consertar os erros do passado, respondeu Helena. Augusto está sendo teimoso e orgulhoso, mas eu o conheço. No fundo, ele também está sentindo o peso de suas ações. Naquele momento, Rafael apareceu no jardim surpreso ao ver a cunhada conversando com sua filha. Helena, chamou ele, aproximando-se cautelosamente. Rafael, respondeu ela, levantando-se. Estava justamente mostrando a Carolina algumas fotos antigas. Inclusive aquela do nosso churrasco em Atibaia, lembra? Quando você e Maria Luísa cantaram aquela música horrorosa no karaokê? O rosto de Rafael se iluminou com a lembrança. Ela nunca teve muito talento para o canto, mas adorava a música. Como você, observou Helena, olhando para Carolina. Augusto me contou que você dava aulas de música para crianças. Na verdade, eram aulas de arte, corrigiu Carolina suavemente, mas sempre incluía música nas atividades. Bem, disse Helena pegando sua bolsa, tenho mais fotos em casa, muitas fotos. Se você quiser, posso trazê-las qualquer dia desses. Tem uma em especial, do aniversário de 21 anos da sua mãe. Ela estava usando um vestido azul maravilhoso. Eu adoraria ver, respondeu Carolina emocionada. Antes de partir, Helena surpreendeu a todos abraçando Carolina. Seja bem-vinda à família, querida. Independente do que Augusto diga, você é uma Mendonça, e já estava mais que na hora de termos uma artista na família, em meio a tanto empresário. Depois que Helena partiu, Rafael sentou-se ao lado da filha. Sua tia sempre foi a voz da razão na família. Se tem alguém capaz de fazer Augusto mudar de ideia, é ela. Ela me trouxe um pedaço da mamãe que eu não conhecia, disse Carolina, ainda olhando a fotografia. É estranho, mas me sinto mais completa agora. Felipe, que havia mantido distância respeitosa durante toda a conversa, aproximou-se novamente. Os resultados dos seus últimos exames chegaram, anunciou ele, mal conseguindo conter o sorriso. E são ainda melhores do que esperávamos. Rafael abraçou a filha, enquanto Felipe explicava os detalhes técnicos. O tratamento experimental estava não apenas controlando a doença, mas revertendo alguns de seus efeitos mais severos. Isso significa que em breve você poderá ter alta, concluiu Felipe. Claro, ainda precisará de acompanhamento regular, mas poderá levar uma vida praticamente normal. Normal? Repetiu Carolina, como se a palavra fosse um conceito novo e extraordinário. Normal. O suficiente para jantar fora, por exemplo, sugeriu Felipe, corando levemente. Isto é, se você quiser. Rafael pigarreou discretamente. Acho que vou ver como estão os projetos da fundação, disse ele, levantando-se com um sorriso cúmplice. Tenho certeza que vocês têm muito o que conversar. Enquanto se afastava, Rafael não pôde deixar de olhar para trás, observando sua filha sorrir para o jovem médico. Era um sorriso livre, cheio de esperança e possibilidades, exatamente como o sorriso de Maria Luísa, naquela foto antiga que Helena acabara de mostrar. O primeiro encontro oficial de Carolina e Felipe aconteceu em um pequeno restaurante italiano, nos Jardins, 2 semanas após sua alta do hospital. Rafael havia insistido em disponibilizar seu motorista particular, mas o jovem casal preferiu algo mais discreto. Felipe buscou Carolina no apartamento que Rafael havia preparado para ela, próximo ao local onde seria construída a fundação. Você está linda, disse Felipe, encantado com o vestido azul claro que ela usava. As lesões em sua pele haviam diminuído tanto que apenas uma suave maquiagem era suficiente para disfarçá-las. Obrigada, respondeu ela, corando. Tia Helena que escolheu o vestido. Disse que azul era a cor favorita da minha mãe. O restaurante era acolhedor, com luzes suaves e mesas afastadas umas das outras, oferecendo privacidade aos clientes. Felipe havia escolhido uma mesa mais reservada, próxima a uma janela que dava para um pequeno jardim iluminado.
Ainda é estranho estar aqui como Felipe e não como Dr. Felipe, comentou ele, depois que fizeram os pedidos. Carolina sorriu. É estranho estar em qualquer lugar que não seja o hospital, mas é um tipo bom de estranho. A conversa fluiu naturalmente, como sempre acontecia entre eles. Felipe contou sobre sua infância no interior de Minas Gerais, sobre como decidiu se tornar médico após ver sua irmã mais nova ser curada de uma doença grave. Carolina falou sobre seus sonhos de expandir o projeto de arte-terapia na fundação, sobre as ideias que tinha para ajudar outras pessoas que, como ela, enfrentavam doenças raras. "Sabe o que mais me impressiona em você?", disse Felipe, segurando a mão dela sobre a mesa. "Sua capacidade de transformar sua própria dor em algo positivo para os outros." "Aprendi isso com minha mãe", respondeu Carolina. "Ela sempre dizia que nossas dificuldades podem ser a força que ajuda outras pessoas." O momento foi interrompido pela chegada de uma figura inesperada. Augusto Mendonça estava parado ao lado da mesa, parecendo desconfortável em sua postura rígida. "Carolina", disse ele, sua voz mais suave do que o habitual. "Desculpe interromper seu jantar." Felipe fez menção de se levantar, mas Carolina apertou sua mão, pedindo silenciosamente que ficasse. "Tudo bem, tio Augusto", respondeu ela, surpreendendo-o com o tratamento familiar. "Quer se juntar a nós?" Augusto hesitou por um momento. Então puxou uma cadeira. "Na verdade, vim porque Helena não me deu escolha", admitiu ele com um pequeno sorriso. "Ela disse que se eu não viesse fazer as pazes com minha sobrinha, dormiria no sofá pelo resto da vida." Carolina não pôde conter uma risada. Tia Helena parece ser uma mulher determinada. "Você não faz ideia", respondeu Augusto, relaxando. "Um pouco. Ela também me mostrou as fotos de sua mãe, do Rafael, daquela época. Me fez lembrar de como éramos felizes, todos juntos." Houve um momento de silêncio, então Augusto continuou. "Fui injusto com você, Carolina. Deixei que o medo de perder o controle da empresa me cegasse para o que realmente importa. A família." "O senhor não vai perder nada, tio", assegurou Carolina. "Na verdade, preciso muito da sua experiência. Tenho tantas ideias para a fundação, para novos projetos da construtora." Os olhos de Augusto brilharam com interesse. "Que tipo de ideias?" "Bem", começou ela animada, "pensei em criar um programa de habitação adaptada para pessoas com necessidades especiais. Algo que unisse a expertise da construtora com a missão social da fundação." "Interessante", murmurou Augusto, claramente impressionado. "Já considerou o impacto fiscal de um projeto assim? As possíveis parcerias com o setor público?" Felipe observava a interação com um sorriso, enquanto tio e sobrinha começavam a discutir animadamente sobre possibilidades de negócios e projetos sociais. Era como se uma barreira invisível tivesse sido finalmente quebrada. "Precisamos marcar uma reunião adequada para discutir isso", disse Augusto, levantando-se após alguns minutos. "E Carolina, bem-vinda à família, de verdade dessa vez." Depois que Augusto partiu, Felipe olhou para Carolina com admiração. "Você é incrível, sabia? Em meia hora de conversa conquistou até seu maior crítico." "Não fui eu", respondeu ela sorrindo. "Foi a tia Helena e talvez um pouquinho do espírito da mamãe, nos unindo de alguma forma." O resto do jantar transcorreu em um clima de felicidade tranquila. Quando Felipe a levou de volta para casa, pararam por um momento no hall do prédio. "Posso te fazer uma pergunta?", disse ele, segurando suas mãos. "Claro." "O que você acha de me ajudar a desenvolver o programa terapêutico da Fundação? Suas ideias sobre arte e música? Acho que poderíamos criar algo realmente especial juntos." O coração de Carolina acelerou. Não era apenas um convite profissional, e ambos sabiam disso. Era um convite para construírem algo juntos, para compartilharem não apenas um projeto, mas um futuro. "Eu adoraria", respondeu ela, e quando Felipe se inclinou para beijá-la, Carolina sentiu que todas as peças de sua vida finalmente começavam a se encaixar no lugar certo. A primavera chegou a São Paulo, trazendo consigo uma explosão de cores e renovação. No terreno, onde antes havia apenas um espaço vazio, a Citos e Fundação Maria Luísa começava a tomar forma.
Rafael observava orgulhoso o progresso da construção através da janela de sua nova suíte no hospital, para onde havia se mudado após uma pequena complicação em seu tratamento. Os painéis solares já estão sendo instalados, comentou Carolina, que havia chegado mais cedo naquela manhã para mostrar ao pai as últimas novidades. E o jardim terapêutico está ainda mais bonito do que imaginamos. Rafael sorriu, notando como a filha estava diferente. Seus olhos brilhavam com uma energia renovada e sua pele, antes marcada pela doença, agora apresentava apenas suaves manchas que continuavam diminuindo com o tratamento. "E como está o projeto das oficinas de arte?" perguntou ele, ajeitando-se na poltrona. "Incrível", respondeu Carolina, animada. "Já temos mais de 50 inscritos para o programa piloto. Pessoas com diferentes condições raras, de todas as idades. Alguns até se ofereceram para ser monitores voluntários. E imagino que um certo diretor médico está ajudando bastante com tudo isso", provocou Rafael, fazendo a filha corar. "Felipe tem sido maravilhoso", admitiu ela. "Na verdade, pai, tem algo que preciso te contar." Antes que pudesse continuar, foram interrompidos pela chegada de Helena e Augusto. O casal trazia uma grande caixa antiga que parecia ter sido guardada por muito tempo. "Olha o que encontramos no sótão", anunciou Helena animada. "Todos os álbuns de fotografia da época da faculdade. Tem milhares de fotos da Maria Luísa aqui." Carolina aproximou-se ansiosamente da caixa, enquanto Helena começava a retirar os álbuns. As fotografias contavam uma história que ela nunca tinha conhecido. Sua mãe jovem, radiante, cheia de sonhos. "Olha só essa", disse Augusto, apontando para uma foto onde ele, Helena, Rafael e Maria Luísa posavam em frente a um Fusca azul. "Foi nossa primeira viagem, juntos para a praia." Maria Luísa insistiu em levar aquele violão velho dela. Cantou o caminho inteiro. "Ela tocava violão?" perguntou Carolina, surpresa. "E como?" respondeu Helena. "Era apaixonada por música. Sempre dizia que a arte tinha o poder de curar qualquer tristeza." Rafael pegou uma das fotos com carinho. Era uma imagem de Maria Luísa sentada em um banco de praça, desenhando em um caderno. "Ela também desenhava", explicou ele para Carolina. "Tinha um talento natural para capturar a essência das pessoas em seus esboços." "Igual você", completou Helena, olhando para a sobrinha. Carolina sentia seu coração transbordando de emoção. Cada nova descoberta sobre sua mãe era como encontrar um pedaço de si mesma que não sabia que existia. "Tem mais uma coisa", disse Helena, retirando um envelope amarelado do fundo da caixa. "Encontrei estas cartas. São da Maria Luísa para mim da época em que ela foi para Minas Gerais. Nunca as abri. Não depois que ela pediu para não procurá-la mais." Com mãos trêmulas, Carolina abriu o envelope. A caligrafia delicada de sua mãe preenchia várias páginas, contando uma história de amor, medo e esperança. "Querida Helena", leu Carolina em voz alta. "Não sei como contar isso, mas estou carregando dentro de mim o maior presente que a vida poderia me dar. Um pedacinho do Rafael, um sonho que crescerá longe dos julgamentos e preconceitos que nos cercam." Rafael fechou os olhos emocionado. As palavras de Maria Luísa, mesmo após tantos anos, ainda tinham o poder de tocar sua alma. "Ela nunca deixou de amar você", disse Helena suavemente para Rafael. "Em todas as cartas, ela fala sobre como desejava que as coisas fossem diferentes, como sonhava que um dia sua filha pudesse conhecer o pai." "E agora aqui estamos", completou Augusto, sua voz surpreendentemente embargada. "Uma família novamente." O momento foi interrompido pela chegada de Felipe, que entrou apressadamente na suíte. "Desculpem interromper", disse ele, "mas achei que todos gostariam de saber. Os últimos exames do Sr. Rafael chegaram e todos prenderam a respiração, esperando pela continuação. O novo tratamento está funcionando", anunciou Felipe com um grande sorriso. "Os marcadores estão baixando e a resposta está sendo melhor do que esperávamos." A suíte explodiu em comemorações. Carolina abraçou o pai, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Helena,
e Augusto se juntaram ao abraço, enquanto Felipe observava a cena com emoção. Tem mais uma coisa, disse Carolina, depois que a comoção inicial passou. Ela olhou para Felipe, que assentiu encorajadoramente. Felipe e eu... Bem, nós estamos noivos. Rafael abriu o sorriso mais radiante que alguém já havia visto em seu rosto. Já estava mais que na hora de vocês oficializarem isso, exclamou, ele puxando o futuro genro para um abraço. E tem outro detalhe, continuou Carolina, sua mão instintivamente tocando a pequena cruz de prata que sua mãe sempre usava e que agora era dela. Queremos nos casar aqui, no jardim da fundação, quando ela estiver pronta, no mesmo lugar onde tantas outras histórias de esperança começarão. Os meses seguintes passaram em um turbilhão de atividades. A Fundação Maria Luísa tomava sua forma final, seus jardins floridos e espaços acolhedores, criando um ambiente que mais parecia um refúgio de paz do que um centro médico. Carolina dedicava cada momento livre ao desenvolvimento dos programas artísticos, enquanto Felipe coordenava a equipe médica que já começava a atender os primeiros pacientes. Em uma manhã especialmente significativa, Rafael caminhava pelos corredores da fundação, apoiado no braço de Carolina. Era a primeira vez que ele visitava o local desde que recebera alta do hospital, e cada detalhe o emocionava profundamente. Aqui será a galeria de arte, explicou Carolina, conduzindo-o por um amplo corredor iluminado por clarabóias. Vamos expor trabalhos dos pacientes, realizar vernissagens, workshops. Sua mãe teria adorado isso, comentou Rafael, observando os espaços ainda vazios que logo seriam preenchidos com cores e vida. E aqui, continuou ela, abrindo as portas para um jardim interno, será onde acontecerá o casamento, daqui a 2 semanas. O espaço era de tirar o fôlego. Um pequeno lago artificial refletia o céu, cercado por canteiros de flores multicoloridas. Bancos de madeira estrategicamente posicionados criavam áreas de contemplação, e uma pérgola coberta de jasmins formava um corredor natural que levava a uma área mais ampla. É perfeito, disse Rafael emocionado. Exatamente como ela sempre sonhou. Como assim? Perguntou Carolina curiosa. Rafael sorriu, sentando-se em um dos bancos. Sua mãe sempre dizia que seu lugar favorito no mundo era o jardim da casa dos avós dela, em Minas. Falava em criar, um dia, um espaço assim, onde as pessoas pudessem encontrar paz e cura. E agora realizamos o sonho dela, completou Carolina, sentando-se ao lado do pai. O momento foi interrompido pela chegada de Augusto e Helena, acompanhados por um grupo de pessoas. Carol, chamou Helena animada. Venha conhecer algumas pessoas especiais. Para surpresa de Carolina, eram antigos amigos de sua mãe da época da faculdade. Professores, colegas de classe, pessoas que haviam feito parte da vida de Maria Luísa e que agora queriam conhecer sua filha. Você é a cara dela, disse uma senhora de cabelos brancos que havia sido professora de artes de Maria Luísa. E não apenas fisicamente. Tem o mesmo brilho nos olhos, a mesma paixão pela arte como instrumento de cura. Amanhã transformou-se em uma celebração improvisada, com histórias sendo compartilhadas, memórias revividas e novos laços sendo criados. Felipe juntou-se ao grupo durante seu intervalo, trazendo mais novidades empolgantes. O primeiro grupo de pacientes do programa de arte-terapia está tendo resultados surpreendentes, anunciou ele. Os indicadores de qualidade de vida melhoraram significativamente em apenas algumas semanas. E não é só isso, completou Carolina. 3 deles já estão prontos para serem monitores voluntários, ajudando outros pacientes através da arte. Rafael observava tudo com um sorriso sereno. Ver sua filha radiante, prestes a se casar com um homem que a amava verdadeiramente e realizando um trabalho que transformava vidas, enchia seu coração de uma alegria que jamais imaginara possível. Sabe, disse ele para Helena, que havia se sentado ao seu lado, sempre achei que meu legado seria os prédios que construí, as empresas que criei, mas agora vejo que meu verdadeiro legado está aqui, nesta fundação, no trabalho que Carolina está realizando. E nas vidas que ela vai tocar, completou Helena.
nas histórias que serão transformadas, nas esperanças que serão renovadas. O som de música começou a preencher o jardim. Alguns dos pacientes do programa de musica-terapia haviam trazido seus instrumentos e começavam uma apresentação improvisada. Carolina juntou-se a eles, sua voz se unindo às melodias em uma canção que sua mãe costumava cantar. Felipe aproximou-se de Rafael, sentando-se do outro lado. Às vezes me pergunto se tudo isso não é um sonho, confessou o jovem médico. Encontrar Carolina, ver como ela transformou sua própria experiência em algo tão positivo para outros. Não é um sonho, respondeu Rafael, observando sua filha cantar. É um milagre, o tipo de milagre que só o amor pode criar. E ali, naquele jardim que em breve seria palco de uma celebração de amor, a história de Rafael e Carolina continuava a se desenrolar. Não mais como uma narrativa de perda e separação, mas como um testemunho do poder transformador do amor, da força dos laços familiares e da capacidade do ser humano de transformar dor em esperança. A Fundação Maria Luísa tornou-se muito mais que um centro de tratamento. Tornou-se um símbolo de como o destino às vezes tece seus fios de maneiras misteriosas, unindo pessoas, curando feridas e criando novas possibilidades de felicidade. O dia do casamento amanheceu com um céu extraordinariamente azul sobre São Paulo. Os jardins da Fundação Maria Luísa haviam sido transformados em um cenário de conto de fadas, com flores brancas e azuis decorando cada canteiro, e fitas de seda criando um caminho etéreo até a pérgola central, onde a cerimônia aconteceria. No quarto preparado especialmente para a noiva, Carolina estava sentada diante do espelho, enquanto Helena dava os últimos retoques em seu penteado. O vestido, um modelo delicado em tons de marfim, havia sido desenhado especialmente para ela, com um corte que a fazia se sentir não apenas bonita, mas verdadeiramente radiante. Tenho algo para você, disse Helena, retirando uma pequena caixa de veludo de sua bolsa. Era da sua mãe. Dentro da caixa havia um delicado colar de pérolas, com um pingente em forma de música. Ela usou este colar no baile de formatura, explicou Helena. Foi um presente do seu pai, embora ela nunca tenha sabido disso. Eu que entreguei a ela, dizendo que era um presente coletivo da turma. Carolina tocou o colar com dedos trêmulos. É perfeito, sussurrou, enquanto Helena o colocava em seu pescoço. No outro lado da fundação, Felipe ajustava nervosamente sua gravata quando recebeu uma visita inesperada. Rafael entrou na sala, carregando uma pasta antiga. Antes da cerimônia, disse ele, queria te entregar isso. Dentro da pasta havia documentos oficiais. Felipe estava sendo nomeado não apenas diretor médico da fundação, mas também membro do conselho administrativo da construtora Mendonça. Senhor Rafael, eu não sei o que dizer. Diga apenas que vai continuar cuidando da minha filha como tem feito até agora, respondeu Rafael, sorrindo. E por favor, pare de me chamar de senhor. Agora somos família. A cerimônia estava marcada para as 4 da tarde, horário que Maria Luísa sempre dizia ser o mais bonito do dia, quando a luz do sol criava uma atmosfera quase mágica. Os